Nas vésperas de se ir realizar uma apresentação de um livro na Fundação Oriente, do João Villa-Lobos, intitulado Terapias, Energias e Algumas Fantasias, como vemos na imagem, eu resolvi fazer uma pequena gravação para tentar sintonizar com a multidimensionalidade de seres, ideias, vibrações e factos históricos que de alguma forma entram em jogo nesta apresentação, que ainda por cima será feita num modo de diálogo, debate entre um cientista, David Marçal, e eu como investigador, com moderação de uma classicista, Helena, e ainda a participação do João. Uma obra destas é complexa de ser tratada porque, sendo uma reportagem, acaba por envolver demasiados nomes e grupos e teorias e ideias discutíveis, pelo que, seja o autor, seja nós próprios, seus apresentadores, incorreremos certamente no adágio ou dito clássico grego, não agradar nem aos gregos nem aos troianos. Um caso interessante da sobrevivência de ditos e de provérbios com raízes na civilização clássica, onde estes temas já foram vivenciados e até, de certa forma, debatidos. Basta lembrarmos da defesa que Apuleio faz no século II da magia e, portanto, da capacidade da ação da psique humana ou de psiques fora do corpo poderem intervir na realidade terrestre. Esta questão, como o João Villa-Lobos afirma no seu modo sorridente e bem disposto, pode ser enquadrada dentro de uma visão do mundo que divide os seres nos que são crentes e dos que não são crentes. E em termos mais concretos deste livro, nós poderemos fazer uma divisão que já vem desde há muitos séculos entre os que são mecanicistas e que defendem que o ser humano é um mecanismo biológico e químico por si só suficiente, sem necessitar de uma energia vital ou de um poder cósmico ou ainda de uma alma humana. Esta postura do João é de se louvar. De facto, o autor, incorrendo nesse perigo de não agradar a gregos e a troianos, acaba por se apresentar como um homem com algum tipo de crença, mas conservando uma lucidez crítica que pode ser, certamente, questionada se foi mantida em todas as partes do seu livro, sobretudo no tratamento que ele faz aos vários casos e exemplos que vai narrando, nos quais pode, sem querer ou querendo subconscientemente, induzirem a acreditar-se mais ou acreditar-se menos
no que é dito, em geral, sem provas científicas, como David Massal já afirmou em críticas a algumas afirmações de praticantes, o que no livro acaba por ser a parte mais desenvolvida e maior, ocupando praticamente todo o terceiro capítulo, e que é ainda encarada com bastante desconfiança, pois de facto tratam-se de situações em que os exames científicos e as replicações, sendo bastante exigentes, acabam por frequentemente não justificar os sucessos que são atribuídos por algumas amostras sem grande rigor científico. O João Villa-Lobos, dentro dessa postura semicética também, talvez derivada da sua apreciação da cultura anglo-saxónica, faz duas epígrafes iniciais e mesmo na primeira folha e segunda, afirmando que não há respostas. A demanda das respostas é a própria resposta. Ou ainda que essa busca do quem somos, de onde vimos, para onde vamos, que ele, numa das suas partilhas culturais interessantes, afirma ter sido inscrita por Gauguin quando pintava Noah Hawley. São perguntas que implicam respostas infinitas e que, portanto, devemos ter uma certa humildade de não criarmos facciosismos, nem dogmatismos, nem falsos entusiasmos, como, por vezes, nós assistimos, seja do lado dos mecanicistas, seja no lado dos vitalistas ou energistas, ou como queiram lhes chamar. A obra tem então 4 capítulos. Os 4 capítulos seriam bem dissecados se em cada nome de autor fossem atribuídas bastante mais linhas, e aí, graças também à metodologia moderna da consulta na web de vídeos, poderíamos ter uma apreciação bastante mais certeira do valor dessas pessoas ou dos seus ensinamentos e ideias e ideologias. Isso não sucede, infelizmente, embora, como dissemos, o 4º capítulo sobre o Reiki esteja bastante desenvolvido e permita as pessoas ficarem no man's land entre a recusa da ciência oficial, em grande parte, e as afirmações de alguns grupos e de algumas associações e de alguns dos seus praticantes, que, contudo, pecam certamente por não terem essa comprovação científica. O 1º capítulo mostra-nos o João Villa-Lobos enquanto vivenciador de 3 contactos com seres considerados importantes, ainda que com grandes diferenças, no panorama da cultura e da espiritualidade ou do New Age, e que são Dalai Lama, Manuel de Oliveira e um tal Aziel, pseudónimo de um francês que, vendo a Portugal e conversando com João Villa-Lobos, confessou ou demonstrou ou manifestou as suas limitações tremendas na aproximação
a um domínio ainda mais subtil e mais exigente, que é o dos anjos. Mas, contudo, este domínio, vê-lo também, não digo desmascarado, mas pelo menos, nem direi denunciado, mas pelo menos assinalado como sendo realizado também em iniciações, em cursos em que se paga um tanto e que rapidamente se garante o contacto com os anjos. Há que realçar que este Aziel foi verdadeiramente um sabotador da sacralidade e da subtilidade da relação com o anjo, chegando ao ponto de dizer que se nós pedimos ou exigimos ao anjo que nos dê 1 milhão, ele tem que nos dar 1 milhão. Ou ainda que devemos dar ordens aos anjos, ou ainda que as pessoas nascidas num dia tal têm um anjo com um nome tal. Uma série de patranhas quase que infernais, no sentido de inferiores, vindas do seu interesse maior, que foi o de fazer dinheiro e ajudar as pessoas a fazerem dinheiro, e que, de certa forma, lançou o caos no domínio angélico, que poderia ter, de facto, muito mais qualidade e muito mais participação das pessoas se não estivessem tão já até desiludidas com tal tipo de comercializos. Em relação ao Dalai Lama e a Manuel de Oliveira, as descrições são mais equilibradas e, de facto, eram seres com níveis, talvez, de bastante mais profundidade, coerência, cultura, espiritualidade e verticalidade. No segundo capítulo, o nosso amigo João Villa-Lobos vai falar de alguns dos aspectos que prepararam a New Age e referindo a alguns livros e a alguns autores, de uma forma, por vezes, certeira, noutras exagerada ou incorreta. Há apreciações ao livro Kybalion que não deveriam ser tão valorizadoras de tal obra. Há uma desvalorização do Osho, ou Rajneesh, que não era assim tão superficial. E há depois a passagem de alguns nomes de grandes barretes, que ainda que sejam apresentados muito ao de fugida e apenas como best-sellers, autores de best-sellers, Donald Walsh, Robin Sharma e outros, para chegarmos à nossa, a uma portuguesa, Alexandra Solnado, todos eles com afirmações mirabolantes e sem qualquer base, mas que, dentro do mecanismo da autossugestão e da moda do pensamento positivo, acabam por seduzir muita gente e ter até efeitos em pessoas que de outra forma estavam muito deprimidas ou muito viciadas no que quer que seja, e que podem, nesses grupos, por esse poder de autossugestão e de apoio mútuo, conseguirem congregar estados psíquicos que serão melhores para a sua caminhada. É no terceiro capítulo que João Villa-Lobos vai entrar na parte mais desenvolvida, a do Reiki, e isso será tema para o nosso debate. Não terá grande interesse agora afirmar já. Apenas diremos, antes de mais, que o Reiki, de certa forma, nascido no final do século XIX, foi uma apropriação de algo que já era muito conhecido desde sempre, com grandes desenvolvimentos em França, no século XVIII e XIX, sobretudo XIX,
na qual teve mesmo a presença do abate Faria, um português que era um magnetizador e um hipnotizador, e que tiveram grandes debates, de certa forma ainda hoje se repetem, com a intervenção de numerosos cientistas, estando de um lado ou do outro. Só que o Reiki acaba por especializar o magnetismo em grande parte, ainda que ele sobreviva no espiritismo, nos passos e na massagem. O Reiki acaba por colocar uma fasquia de iniciações e de preços, por vezes trambólicos, para adquirir os vários níveis e receber os certos símbolos que, como o João afirma, permitem encontrar a chave do carro perdida ou o lugar do carro. Este tipo de comercialização do que poderia ser o dom natural da empatia e do contacto e do abraço e do dar as mãos ou do impor as mãos, já referido por Jesus no próprio Evangelho, quando despede os seus discípulos dizendo: ide e convertei as pessoas, batizai-as, fazei-as a ficarem abertas ao mundo espiritual e impondo as mãos gratuitamente. Seria essa a missão dos discípulos, como aparece num dos Evangelhos. Hoje em dia, o magnetismo continua a ser discutido. Há, de facto, utilizações dele completamente caricatas, como temos visto em muitas das igrejas, sobretudo protestantes e evangélicas, e outras designações, com alguns casos de verdadeiramente ludíbrio e com consequências muito trágicas, até em que, de facto, certos seres, na sua ânsia egóica de fama ou de domínio ou de dinheiro, acabam por manipular as mentes das outras pessoas pelos mais diversos meios, seja de sugestão, seja de hipnotismo, seja do domínio do ego, à custa da ideia de vencer o ego, matar o ego, e acabam por tornar as pessoas mais desequilibradas, ou mesmo com graves problemas, ou mesmo a morte, como vimos com James Ray, um dos autores citados por João Villa-Lobos. Realçar também as referências a Rona, a autora de Segredo, outra das grandes patranhas que corre meio mundo com esta ideia do pensamento positivo e que originou vários coachings, várias curas reconectivas e outras, tudo baseado em pseudo-aplicações de conhecimentos de física quântica, de que tudo é energia, para criarem envolvimentos nas pessoas, manipuladores, alienadores e exploradores. Esta obra é, portanto, interessante, valiosa. Exigiria que surgisse um livro quase que esclarecesse melhor, pelo menos com tantas páginas, para cada um dos autores ou para cada um dos movimentos ou grupos que ele vai falar, nomeadamente a teosofia, nomeadamente o espiritismo, nomeadamente os grupos dos anos 60 e autores como Kerouac ou Timothy Leary ou Ram Dass, ou já mais tarde conhecidos, mas já existentes antes, como Edgar Cayce. E talvez então esta obra tivesse um impacto e fosse um livro de texto e de trabalho, livros mais informativo. Mesmo assim, a obra feita de uma forma leve e agradável, de
de se ler. Certamente que, graças à net, será útil às pessoas, pois podem facilmente ir ver todas as personagens que são, quase todas, que são descritas na obra, vê-las nos vídeos, ou então digitar James Ray, ou Ronda, ou outros, e ver fake or true, se são verdadeiros ou falsos, e perceber também, na forma como eles falam, o tipo de energias que habitam neles, ou seja, que intencionalidades, que culturas, que sensibilidades, que caráter existe em cada um dos seres. O aspecto de energia é de facto um aspecto que não vamos neste breve vídeo trabalhar. Certamente que existe, tal como a Terra tem um escudo eletromagnético, o ser humano também tem uma energia eletromagnética que a protege e que pode ser intensificada ou enfraquecida, e que a massagem, o abraço, o amor, o cuidado afetam positivamente, se tal for a intenção e a receptividade e a capacidade dos participantes. Posso então, a procura da verdade que deve nortear cada ser, orientá-lo numa descoberta vivencial destas realidades energéticas e psíquicas que nós temos, e que a meditação, o contacto e a prática com outra pessoa, dos vários tipos de fenómenos aqui aludidos, não no sentido de comercialice ou de domínio de ego, mas de investigação calma e verdadeira, ou de partilha de factos, tal como os gêmeos fazem quando têm uma intuição qualquer com o outro, sofriste ou aquilo, e lhe telefona e confirma. Assim possamos nós desenvolver também com outras pessoas estas capacidades de comunicação na alma coletiva da humanidade, que Jung chamou inconsciente coletivo da humanidade, ou que os gregos e romanos chamavam a anima mundo, ou logos spermaticoi, e que deve ser trabalhado sem facciosismos, nem contra, nem manipuladores a favor. E para isso somos todos desafiados pelas nossas práticas calmas, meditativas, e com algum tipo de experimentação, de partilha com as pessoas certas, pelas quais poderá fluir essa energia amorosa e curativa que todos, e iluminadora, que todos nós desejamos nas nossas vidas e para a humanidade. Temos graças, assim foi uma breve improvisação sobre este livro que acabei de ler e que anotei bastante, mas que certamente no debate outros aspectos virão ao de cima, e pelo menos aqui fica uma pequena partilha inicial, agradecendo de novo ao João Villa-Lobos por ter realizado esta obra, à Fundação Francisco Manuel dos Santos por ter-lhe pedido que fizesse este trabalho e o publicasse e o apresentasse na Fundação Oriente, que nós sabemos que tem até grandes pergaminhos neste tipo de energias, seja pelas energias da China, assinaladas em práticas milenárias como a acupuntura, como o tai chi,
como o Qigong, seja ainda pela Índia, onde os yogis apresentaram ao longo dos séculos descrições e testemunhos de transmissões de energias e do pensamento e a existência de uma alma, de um espírito e de forças subtis da natureza responsáveis por alguns dos fenómenos que eles conseguiam fazer e que ainda hoje, como todos sabemos e vemos, estão em discussão. Possa então a demanda de verdade que caracteriza o ser humano no seu melhor ser estimulada por esta obra e pelos debates e diálogos e conversas que possam nascer rumo a uma maior harmonia entre os seres, já que a humanidade bem precisa de paradigmas mais humanos e não tão pragmáticos, nem com os resultados de uma ciência aplicada, sobretudo, a formas destrutivas da própria humanidade, ainda que haja também muitas positivas, ainda que estas, frequentemente, sejam controladas por lobbies que impedem que a percentagem da riqueza intelectual e monetária do mundo acabe por ser mais utilizada na destruição, no controle, na manipulação, do que verdadeiramente na cura dos grandes problemas da humanidade, sejam da saúde, sejam da pobreza, sejam da injustiça, como vemos ainda acontecer tanto no mundo, e em especial na África e no Médio Oriente, com consequências tão trágicas, que deveriam implicar uma união maior dos cientistas, dos religiosos, dos espiritualistas, dos artistas e dos ativistas e ecologistas. O mundo arrisca-se, o mundo terrestre humano arrisca-se a entrar em crises cada vez maiores se o paradigma consumista, capitalista, imperialista não for corrigido a tempo. Esse é também um grande desafio e, portanto, nós neste século XXI devemos dar graças por poder participar de uma forma ou de outra, contribuindo, cooperando para a melhoria da humanidade e do planeta. Temos graças. Lux Veritas Aletheia. Verdade.